Oi, gente. Esse vídeo é pra gente comentar a prova de vocês, as questões da prova bimestral. A primeira questão é do Enem, diz o seguinte: apresenta com uma história em quadrinho, diz o seguinte: o mundo das bactérias. Aqui nós temos uma bactéria e ela se pergunta: estou tão sozinha, vou me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? Que cara chato. Vamos embora. Então vocês observam que nós estamos vendo um tipo de reprodução assexuada, né? Que é a bipartição das bactérias. Ó. Uma bactéria, ela se dividiu sozinha em duas e novamente essas duas bactérias se dividiram novamente, ó. Então é um tipo de reprodução assexuada que é comum demais nas bactérias. Aí a pergunta diz o seguinte: são características do tipo de reprodução apresentados na tirinha. Letra A. Simplicidade, ok. Permuta de material gênico. Gente, isso aí não acontece. Por quê? Essa permuta de material gênico é quando ocorre tipo uma troca de material genético entre os cromossomos quando eles vão produzir gametas, né? Tipo espermatozoide, óvulos. Nesse caso aí não houve produção de gametas, então não houve permutação gênica. E variabilidade genética. Nós sabemos que a variabilidade genética só ocorre na reprodução sexuada, porque a mistura de material genético da fêmea e do macho, que o caso aí não foi o que aconteceu. Letra B é o gabarito, rapidez, simplicidade e semelhança genética. Correto. Então, observe que rapidamente ela se reproduziu, né? Se dividiu. É simples, não teve muitas estruturas envolvidas. E a semelhança genética porque são clones. Então, ela clonou ela mesma. Então, a resposta certa. Letra C, variabilidade genética, mutação e evolução lenta. Não tem variabilidade genética, ok, pessoal? D, gametogênese, troca de material gênico e complexidade. Gametogênese não tem, por quê? Porque não houve produção de gametas. Letra E, clonagem, gemulação e partenogênese. Gemulação e partenogênese não, gente. Partenogênese é o tipo de reprodução que é o tipo de reprodução das abelhas, por exemplo. E no caso aí nós estamos vendo, foi um tipo de reprodução assexuada, então não foi partenogênese. Então vamos para a segunda questão. O texto a seguir, sobre doenças infecciosas, foi apresentado a um estudante para que fosse interpretado de acordo com seus conhecimentos. Grande parte das doenças infecto-contagiosas são intrinsecamente relacionadas ao nível socioeconômico da população. Sobre a cólera, por exemplo, conhece-se o agente causador e as formas de contágio, com detalhes. No entanto, essa doença pode levar muitos à morte nos locais onde falta política educacional e condições sanitárias não são precárias. Interpretando o texto. Primeiro, a cólera é causada por um vírus, cujo contágio é feito por ingestão de alimentos contaminados. Pessoal, a cólera ela não é causada por vírus, é causada por bactérias, ok? 2. O fornecimento de água tratada e condições de esgoto são necessários ao combate à cólera. Correto. A cólera ela é transmitida através dessa bactéria que pode estar contaminando a água e os alimentos. Então, a questão fornecer água tratada e esgoto é muito importante. 3. Uma política educacional preocupada em informar sobre o uso adequado dos sanitários, higiene com os alimentos e conservação e utilização de água tratada é necessário ao combate à cólera. Correto. Principalmente essa questão da adequação aos sanitários. Por quê? Porque as pessoas com essa bactéria, com a cólera, ela vai disseminar essa bactéria através das fezes. Então, se não existir banheiros, né? A questão de sanitários adequados, essas bactérias vão se espalhar para o ambiente, contaminando outros locais e passando essa doença para outras pessoas. Então, por isso que a questão dos sanitários aqui, ela é muito importante. A higiene com os alimentos, água tratada, enfim. Então, a resposta certa é a letra C. Outra questão do Enem.
Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Essa afirmação permite concluir que o antibiótico, letra A, elimina vírus. Gente, antibiótico não elimina vírus, antibiótico é somente para doenças bacterianas. B, impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras das doenças. As bactérias que causam doenças, elas são parasitas, elas não fazem fotossíntese. C, interrompe a produção de proteínas das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de funções vitais. Correto. Como ela vai impedir a síntese de proteína da bactéria, as bactérias não vão conseguir mais se reproduzir. E aí vai matar a doença, né? Vai acabar com a doença. Vamos analisar as outras alternativas. D, altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede manutenção e reprodução desses organismos. Não, ele não tem essa função de alterar material genético não, viu? Dissolve as membranas das bactérias responsáveis pela doença, o que facilita a dificuldade de transporte de nutrientes, provoca a morte delas. Não, o antibiótico não dissolve membranas. 4. A toxina botulínica, produzida pelo bacilo Clostridium botulinum, pode ser encontrada em alimentos mal conservados, causando até a morte de consumidores. No entanto, essa toxina modificada em laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com problemas físicos ou estéticos, atenuando problemas como o blefaroespasmos, que provoca contrações involuntárias nas pálpebras. Gente, a questão pergunta o seguinte: o alívio dos sintomas do blefaroespasmos é consequência da ação da toxina modificada sobre o tecido. Gente, como eu falei para vocês, essa bactéria, Clostridium botulinum, ela produz a toxina botulínica, que é utilizada principalmente na questão estética, né? Porque ela provoca a paralisia das fibras musculares e vai causar, então, um alívio naquela aparência enrugada, por exemplo, né? Então, aqui a resposta seria o seguinte: letra B, muscular, uma vez que ela provoca paralisia nas fibras que formam esse tecido. Então, por isso que as pessoas utilizam para eliminar as rugas, um exemplo, né? E no caso aí da doença citada, blefaroespasmos, se houver a paralisação do músculo para a pálpebra não ficar mais vibrando, né? Então, isso aí vai resolver. Então, no caso aí, a letra B. Vamos lá. O botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte, é causada por toxinas produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições: é inibida por pH inferior a 4,5, meio ácido, temperatura próximas a 100 graus Celsius, concentrações de sal superior a 10% e presença de nitrito e nitrato como aditivos. Então, essas são as medidas que inibem, ou seja, a bactéria morre, né? A ocorrência de casos recentes de botulismo em consumidores de palmito em conserva levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a implementar normas para a fabricação e comercialização do produto. No rótulo de uma determinada marca de palmito em conserva, encontra-se as seguintes informações. Primeiro, ingredientes: palmito, açaí, sal diluído a 10% em água, ácido cítrico. Ok. 2. Produto fabricado conforme as normas da Anvisa. Ok. Ecologicamente correto. Gente, ecologicamente correto não tem necessidade, né, de colocar isso daí. Então, as únicas informações necessárias é a questão do sal, né, e é também da questão ácida, porque está de acordo com as normas transcritas que foi falado antes no texto. Então, a única que não tem coerência aí é ecologicamente correto. Questão 3.
Houve uma grande elevação do número de casos de malária na Amazônia, de 30 mil casos na década de 1970, chegou a cerca de 600 mil na década de 1990. Esse aumento pode ser relacionado a mudanças na região como eu havia falado, a malária ela atinge regiões de florestas tropicais, onde o clima ele é favorável, ele é quente com fortes chuvas. Então, gente, aqui ó, a resposta certa seria aumento da migração humana para fazendas, grandes obras, assentamentos garimpos instalados em áreas florestais. Como nós sabemos, a malária ela é transmitida pelo mosquito. E esse mosquito, ele vive nas florestas. Então, as pessoas que vão migrar para fazendas, garimpos, em florestas, elas estão indo para o local onde o mosquito mora. Então, esse é um fato que vai aumentar, né, o índice de pessoas com esse tipo de doença. O Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas. A relação entre a doença e o protozoário foi descoberta por Carlos Chagas ao investigar a presença do protozoário no sangue de indivíduos que moravam em casas infestadas por barbeiros. A principal forma de transmissão da doença nós sabemos que a doença de Chagas ela é causada por um protozoário, que está aqui o nome, né, Trypanosoma cruzi, e ela é transmitida através da picada do barbeiro. Então, a questão certa é pelo vetor, letra C, pelo vetor. O vetor é o animal, né, que é o barbeiro. Como esses protozoários, quando eles infectam a pessoa, eles ficam no sangue, então também pode ser transmitida pela transfusão de sangue, né, de uma pessoa infectada para uma pessoa sadia. Menos frequentemente por transporte de órgãos, porque aquele órgão que foi feito o transplante, ele pode estar infectado, né, com o protozoário ou não. Então, é menos frequente, mas também é um risco. Vamos para a próxima questão. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no final do século XX, foram registrados mais de 600 mil casos da malária no Brasil, 99% dos quais na região da Amazônia. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias características. Vamos lá, primeira questão. As características genéticas das populações locais. Gente, a malária é transmitida por um mosquito, não tem nada a ver com questão genética, não. B, falta de saneamento básico? Não. A malária fosse uma doença causada por exemplo, a cólera, mas não, como é o mosquito, nada tem a ver com banheiros, com questões de higiene, não. C, inexistência de predadores capazes de eliminar o causador e o transmissor em foco impede o controle da doença. Também isso não é o fator realmente importante nesse momento, não é esse. D, a temperaturas elevadas e altos índices de chuva na floresta equatorial favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Está correto. Por quê? Porque forma um ambiente propício para a sua reprodução. Temperatura elevada e altos índices de chuvas promove a alta reprodução desses mosquitos e assim eles vão se proliferando e vão causando doenças em muitas pessoas. Letra E. O Brasil é o único país do mundo que não implementou medidas concretas para interromper sua transmissão em núcleos urbanos. Não, gente. Não, isso não é verdade. Outros países também não têm tanta eficácia. Vamos lá. O número de barbeiros infectados tem aumentado na cidade de Salvador desde 2006. Especialistas alertam que desde então, 491 barbeiros foram encontrados por moradores e levados para análise na Fiocruz. Destes, 48% estavam infectados pelo parasita, a maioria em áreas desmatadas pela construção de condomínios de luxo na região da Avenida Paralela e um terreno de ocupação irregular, como o bairro da Paz. A alternativa que indica o tipo de organismo e a forma que se dá a transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro Então, primeiro ele pede o tipo de organismo e a forma
o tipo de organismo e a forma em que se dá a transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro. O tipo de organismo é um protozoário. Um protozoário, ele é eucarionte, né? Procarionte se fosse uma bactéria. Acelular se fosse um vírus. Então, aqui, eucarionte. E também pergunta, e a forma em que se dá a transmissão? Como eu falei, é através das fezes. O barbeiro pica a pessoa e, na mesma hora, ele coloca a fezes sobre a região onde ele picou e a pessoa vai coçar aquela região e dentro das fezes do barbeiro está contido o protozoário. Então aí eles vão entrar na corrente sanguínea da pessoa e a pessoa vai ficar infectada. 10. Os picos de febre que ocorrem da malária são devidos resposta certa a quê, pessoal? A liberação de substâncias tóxicas por ruptura de glóbulos vermelhos. Este protozoário ele vai infectar principalmente as nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Então, essas hemácias vão eclodir e vai liberar substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas vão causar uma reação no nosso corpo, que é o quê? A febre, que é uma resposta referente a essas intoxicações. Gente, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.